Olá, graça e paz. Eu sou Aslane Honório e esse é o Palavras com Graça Podcast. Por aqui você vai ouvir um pouco de cada coisa. Opinião, reflexão, leitura bíblica, tudo feito com muito carinho. Eu espero que você seja bastante edificado pelo que vai ouvir. Que Deus te abençoe. Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje é o dia do nosso encontro, nosso bate-papo, né? Toda segunda e sexta-feira, às 10 horas da noite, vocês têm aqui o Palavras com Graça Podcast. E eu queria ser assim bem direta hoje, sem muita enrolação. Eu quero deixar um versículo, na verdade alguns versículos com vocês. Está lá em Filipenses 4, 6, 7 e 8. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Por que eu estou trazendo esses versículos para vocês hoje? Eu vou confessar para vocês que eu não faço um roteiro, não escrevo nada, eu simplesmente chego aqui e começo a falar. E eu estou lembrando desse versículo aqui porque eu tenho vivido alguns momentos na minha vida. E é muito legal quando a gente fala daquilo que está acontecendo na nossa vida, da nossa história, né? A nossa realidade, porque a vida realmente não tem roteiro, né? E quantas vezes a gente se programa para estar numa situação legal e aquilo tudo desmorona de repente, né? Os nossos planos muitas vezes não saem do jeito que a gente imagina. Então, assim, vivendo uma situação extremamente difícil como a que eu tenho vivido nesses dias, eu consigo perceber algo extraordinário acontecendo na minha vida. E por que eu estou falando isso? Porque eu teria, assim, vários motivos para tá entrando em parafuso no dia de hoje. Mas eu percebo, assim, muito claramente que alguma coisa realmente que excede o entendimento que consegue guardar a minha mente e o meu coração. Vocês não têm ideia do que é isso. Eu percebi esses acontecimentos no ano passado, que foi um ano bastante difícil. Eu sendo professora, eu lido com muitas pessoas, né? Pessoas com pensamentos completamente diferentes dos meus, mas eu tomei uma decisão para a minha vida. Eu decidi escolher as pessoas, independente daquilo que elas pensam. E isso não é um exercício fácil, gente. Não é. Às vezes a gente se entristece com as falas dos outros, com as posturas dos outros. Mas quando você tem uma preocupação de amar aquela pessoa, isso acaba não sendo absorvido, sabe? Por mais que a gente fique chateado e tal, daqui a pouco aquilo passa como se tivesse sido alguma coisa insignificante, porque o ser, né, a pessoa tem um significado maior pra gente. E Deus me ajudou nesse processo ao longo do ano de 2022 todo. Eu tive envolvida ali com várias pessoas no dia a dia, no trabalho, conversando bastante, e Deus me deu graça. E era muito interessante poder estar ali naquele ambiente de conversa, principalmente na questão política, e não estar ali discutindo, debatendo, sendo desagradável, mas conversando com as pessoas com respeito e percebendo também o respeito que as pessoas tiveram por mim e por isso continuam tendo. E realmente, gente, muitas vezes eu chegava na minha igreja e falava com a minha pastora que eu não entendia como que eu conseguia suportar aquelas coisas. E até mesmo em casa, meu marido, quando eu conversava alguns assuntos, né,
A gente sempre chega em casa, a gente bate um papo e tal, e ele realmente ficava admirado de não entender como eu conseguia lidar com aquilo. Até porque no ano passado a gente viveu, o Brasil, né, de uma forma geral, viveu praticamente dentro de um octógono, né? Era um grupo de um lado, um grupo do outro, e todo mundo se guerreando, né, entre si. Então, estar de uma forma agradável, conversando com pessoas de pensamentos diferentes, de ideologia diferente, de uma forma respeitosa e, por que não dizer, elegante, realmente era algo extremamente admirável, eu posso dizer assim. E é admirável, inclusive, por mim, porque eu sabia que era algo que vinha do céu, não é algo meu, sabe? E eu sei por quê, né? Que eu me admirei por ser algo de Deus, por eu me comportar do jeito que eu me comportei. Por que isso me causa admiração? Porque talvez para vocês que estão ouvindo essa palavra deva ser muito natural. Ah, não, eu converso também, eu lido bem, não sei o quê. Mas eu tinha uma outra postura. Então, eu sei que ter essa percepção de como eu vivi esse último ano me traz essa luz, essa clareza de saber que aquilo ali não foi algo meu, mas foi algo do céu. Porque essa paz, ela excede todo o entendimento. Então, não tem como explicar essa questão da paz. Então, esse foi um exercício que foi feito durante todo o ano de 2002. E aí a gente entra o ano de 2003. E parece que tudo vai sair muito bem conforme o planejado. E chega na hora, não sai. A situação fica difícil, a situação aperta, a saúde também já fica um pouco mais debilitada, já fica um pouco mais difícil. Algumas coisas vão ficando mais difíceis. E como permanecer em paz em momentos como esse? É realmente se colocar diante de Deus, procurando não se inquietar por coisa alguma, mas colocar essas petições, esses desesperos até diante de Deus. Falar para Deus realmente a situação, como está se sentindo, o que está passando pelo coração. Se você não tiver, interessante que o texto do versículo 6, ele fala oração, súplica com ações de graça. Talvez você não tenha, nesse momento, as ações de graça, tenha só as súplicas, mas vai com ela. Vai com ela. Talvez nesse momento a gente esteja vivendo só o desespero. Vai com o desespero. Vai com o desespero. Porque Deus ouve. E Ele está a um clamor de distância. E às vezes esse clamor não é uma coisa, não é algo alto, um grito. Não, nada disso. Às vezes você está clamando quietinho no teu canto. Uma lágrima que desce. Às vezes você não quer fazer isso na frente de ninguém. Você está no trabalho, você vai no banheiro, fecha a porta, você chora no chuveiro, mas é ali, é o momento do clamor. É nesse momento ali que Deus está ouvindo a nossa oração. E se a gente lembrar também, o próprio Deus, Ele nos ajuda a passar pelo fogo, Ele nos ajuda a passar pelas águas, né? E Ele não deixa a gente sozinho, entende? Ele não deixa a gente sozinho. Ele nos ajuda nos momentos das nossas aflições, da nossa dificuldade. Isaías 43, versículo 2. Eu vou ler um também. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E trazendo para a nossa realidade, às vezes essas águas são aquelas situações mesmo que nos sufocam, gente. Eu já tive a experiência de quase me afogar.
foi horrível. Eu estava numa praia e como eu tenho 1,57 de altura, em determinado momento da praia, eu caí num banco de areia. E se o meu cunhado não fizesse corrente ali com a minha irmã e me puxasse, eu realmente teria morrido. A sensação de sufocamento é horrível. Perceber que você não tem como respirar é horrível. E também tem o fogo, né? Quando passares pelo fogo. E eu fiz uma reflexão sobre essa questão de ser queimado pelo fogo, né? Também lá na página, no Instagram. Existem situações que a gente passa pelo fogo. Mas veja bem, essa situação não é eterna. Essa situação não é eterna. Ela vai acabar, ela vai ter um fim. Assim como eu sei que a situação difícil que eu estou vivendo hoje é uma situação que não é eterna. Eterno é o meu Deus. Eterno é o meu Senhor que está comigo, me guardando, me guiando sobrenaturalmente sobre todas essas coisas. Então o que eu quero deixar para você é isso. Vou deixar esses versículos para vocês. Filipenses 4, versículos 6, 7, 8 e Isaías 43, versículos 1 e 2. Gente, o nosso Deus é eterno. Nenhuma dificuldade é eterna. Nenhum problema é eterno. Eterno é o nosso Deus. Eterna é a vida que Ele tem para nós. Eterna é a graça maravilhosa, é a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. E que a paz de Deus, que excede o entendimento, guarde as nossas mentes e corações. Mas vamos pensar em tudo que é verdadeiro, honesto, justo, amável, de boa fama. Se houver louvor, se houver virtude, seja isso que ocupe os nossos pensamentos e os nossos corações. Quero deixar assim essa palavra para vocês, que Deus continue abençoando a sua casa e sua família e que do fundo do meu coração, que essas palavras sejam assim acalentadoras para você, que assim como eu, tem vivido momentos de dificuldade, tá bom? Eu quero nesse momento, pela primeira vez aqui, orar por vocês, tá? E por mim também. Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de contar com teu amor e poder desfrutar da paz que excede a todo entendimento. Saber, Senhor, que às vezes, Senhor, a tranquilidade dos nossos corações é algo que a gente realmente não entende, porque a tua palavra diz isso. O entendimento humano nunca vai alcançar aquilo que o Senhor faz. A gente nunca vai ter, humanamente falando, essa compreensão daquilo que o Senhor faz sobrenaturalmente. E eu quero, Senhor, que aonde, Pai, essa oração alcançar, essa pessoa sinta, Pai, a tua paz envolvendo, a tua paz, Senhor, guardando coração e mente, Pai, assim como o Senhor tem feito na minha vida. Que o Senhor continue nos ajudando, a mim e a cada um dos meus irmãos que está ouvindo a minha voz nesse momento. Eu te peço desde já e te agradeço, porque eu sei que tu és fiel. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Agora que você já ouviu a mensagem, curta, comente e compartilhe. Dessa forma, você ajuda no nosso crescimento e assim podemos alcançar muito mais pessoas. Obrigada!